A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Bem, está no ar mais um Tema Livre e eu agradeço também mais uma vez a participação do meu amigo Alair Cel nos bastidores. Cel, eu até vinha pensando, antes de chegar aqui, para a gente pôr em prática a gravação do nosso programa, de que nós nos apegamos demais, e mais do que nunca, nas boas notícias que vêm em relação ao coronavírus. Então, esta semana, por exemplo, aqui na Serra Catarinense, nós saímos do estágio gravíssimo e voltamos então para o estágio grave. Não quer dizer que a situação esteja sob controle. Deu uma amenizada, retrocedeu um pouquinho, saímos da cor vermelha e entramos de novo na cor laranja, que é também o sinal de alerta. Portanto, não podemos nos descuidar. Mas mesmo assim, cada informação que ameniza este problema do novo coronavírus, nós nos enchemos de esperança de que talvez tudo volte a melhorar bem mais rapidamente e que as coisas possam voltar ao normal. Mesmo assim, as nossas UTIs estão aqui na Serra Catarinense em torno dos 70% e a gente sempre recomenda para que ninguém se descuide, mas de qualquer maneira, nós alimentamos, então, esta esperança de que as coisas continuem melhorando. Mas se de um lado melhoram, do outro parece que está piorando. Para quem costuma ir fazer compras nos supermercados, tem com certeza se assustado. Eu normalmente vou ao supermercado, decidimos lá na nossa residência de que uma pessoa vai fazer as compras e normalmente eu vou. Eu levei um susto em produtos que eu vi um preço numa semana e na outra praticamente os valores dobrados. Coisa simples, como o óleo de soja, que custava ali menos de R$3, hoje custando o dobro, R$ 5,60, R$ 5,20, R$ 4,99 e assim por diante. Outros produtos, como os pacotes de arroz, que estavam em torno de R$10, R$11, também entre R$15, R$16, R$17. Né? O macarrão também com valores bem acima e assim por diante. E outros produtos que a gente não vai citar por aqui, que estão com um preço lá nas alturas. Os supermercadistas, eles estão alegando de que principalmente os itens que são compostos pelo soja estão sofrendo realmente grandes reajustes. E aí nós acompanhamos recentemente que o Brasil teve uma grande, super safra de soja e, claro, os produtores comemorando e a gente fica naquela também expectativa de que, puxa, que maravilha, girando dinheiro no agronegócio em função de uma super colheita do soja. Mas esse produto, a maioria dele, foi para o exterior e foi tão boa esta safra que a próxima a ser plantada, basicamente, também já está sendo vendida. E aí ocorre o quê? A falta de matéria-prima interna, ou seja, o brasileiro não tem quase produto para fabricar o óleo de soja e assim por diante, então por isso os preços vão subindo e tudo mais. Então agora a nossa expectativa é de que fazer o quê? A expectativa é de que pelo menos os preços se estabilizem e as coisas melhorem um pouquinho para que a gente não pague mais tão caro pela comida, mas outros produtos, o caso da gasolina, até vindo aqui para a televisão, a gente observa o preço nos postos de gasolina, já está em R$ 4,38, R$ 4,39, R$ 4,42. Estamos nos aproximando dos R$ 5,00 o litro da gasolina. Quer dizer, em nada ajuda em tempos de pandemia, todo mundo sofrendo com a falta de dinheiro, muito desemprego, né? E assim por diante, e a situação desse jeito, com aumentos em todas as áreas, em todos os segmentos e a população se apertando e tentando sobreviver do jeito que pode. E assim, os preços triplicando nos supermercados e nós
somente observando. Até o leite, inclusive, está tendo aí um aumento, mas está na entre-safra, por causa do inverno e tudo mais, há uma pequena justificativa nesse sentido. Já que estamos falando de tantos aumentos, na semana passada eu fiz um comentário a respeito da Celesc, de que ela liberou um aumento de 8,14% na energia elétrica no estado de Santa Catarina. E, logicamente, eu não fui o único a criticar a empresa catarinense, mas todo o estado de Santa Catarina está revoltado diante deste novo aumento da energia elétrica. E, pior ainda, no início deste mês, ali pelo dia 4, 5 de agosto, a Celesc anunciou que voltaria a cortar as contas de luz no final deste mês de agosto. Então, seriam dois problemas. O aumento altíssimo, acima da inflação, né, sem dó e nem piedade da população consumidora, e ainda com a ideia de cortar a energia de quem não pagou. Ora, vejam, se as pessoas não pagaram, não conseguiram pagar a energia elétrica, obviamente é porque estavam sem dinheiro e não foi porque simplesmente a Assembleia Legislativa criou um projeto de lei ou uma determinação para que a população não pagasse nesse período de pandemia a energia. As pessoas não tiveram dinheiro para pagar e foram atrasando. Então tem gente hoje com 3, 4, 5 contas de luz atrasadas e estão em desespero na situação em que a Celesc prometeu que a partir do final de agosto, início de outubro, iria cortar de quem não pagou. Então, se a pessoa deixou de pagar por 3, 4, 5 meses, porque não tinha dinheiro, de onde ela vai tirar agora dinheiro para pagar um acumulado dessas 3, 4 ou 5 contas? De onde? E aí bate então o desespero, porque a energia elétrica é um bem de consumo, tanto a água como a energia são bens de consumo de primeira necessidade para a população. E aí como é que ficam? Sem dinheiro, sem energia e as coisas se complicando nesse sentido. Então, nesse processo, o motivo desse aumento da luz bem acima da inflação tentou ser justificado. Os dirigentes da Celesc participaram de uma reunião na Assembleia Legislativa tentando justificar e simplesmente não querendo retirar este aumento. Até agora não há uma batida no martelo de que eles retiraram esse aumento de 8,14 e ainda também não disseram que vão parar com essa ideia de cortar a energia. De qualquer maneira, há uma informação de que não mais irão cortar a energia, pelo menos, mas que não abrem mão do aumento de 8,14. Aliás, o próprio governador Carlos Moisés entrou nesta briga e ele escolheu realmente um dos lados. Ele ficou do lado dos consumidores. Agora vejam só, ele basicamente é quem manda na Celesc, porque ela é uma estatal, uma empresa estatal. É ele quem define quem são os dirigentes da Celesc. E agora, então, parece-me que numa encenação, não se sabe, ou se ele está realmente numa briga com os seus próprios diretores, ele está no lado dos consumidores, apoiou a iniciativa do PROCON, que notificou a Celesc, e está apoiando, inclusive, as ações que a própria Assembleia Legislativa, a partir dos deputados, estão tomando contra essas medidas da Celesc do aumento da energia. Então, pessoal, envolvendo inclusive a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Quer dizer, o governador se atrelou à Procuradoria, aos deputados, contra a própria empresa do governo. Então, na prática, em tudo isso, a influência realmente no comando dos dois órgãos, o governador é quem tem, e ele se posicionou contra esse reajuste nas contas de luz. Mas, de qualquer maneira, é bastante difícil engolir este reajuste na conta das energias e, inclusive, notem, a Procuradoria disse que o aumento da tarifa de energia elétrica em tempos de pandemia e crise econômica vai atingir milhões de pessoas de forma direta e indiretamente, impactando no orçamento das famílias e das empresas de maneira perversa. Isso eu concordo, com os prejuízos que jamais serão recompostos, inclusive para setores produtivos aqui de Santa Catarina. Pois não é apenas o simples consumidor que está sofrendo. Muitas empresas estão também amargando o atraso da energia elétrica. Aí você imagina, corta ali, corta lá, corta ali, param de produzir e vira realmente numa situação
de calamidade toda essa questão. Mudando de assunto, as empresas de ônibus do Brasil, para voltar na atividade com mais tranquilidade, descobriram uma espécie de produto de higienização. É um produto à base de quaternário de amônio. Eu não vou traduzir aqui para vocês porque eu realmente não sei o que é o quaternário de amônio. Então você pode pesquisar aí, mas de qualquer maneira, estas empresas de ônibus em todo o Brasil, desde que houve essa pandemia, foram buscando alternativas para higienizar os ônibus e dar mais tranquilidade, mais segurança aos passageiros diante de uma iminência de contaminação ao novo coronavírus. Então, esta semana, nós recebemos o comunicado que, inclusive, a empresa de Lages, a nossa Transul, está usando este material, mas durante todos os dias, logo depois que eles voltam das viagens, está sendo passado, então, esse produto. E, segundo se diz, o material tem ação mais prolongada e aumenta, então, a segurança dos passageiros. Isso com testes práticos, inclusive. Então, este novo produto já foi aprovado por testes biológicos, segundo se sabe, para esse tipo de transporte. E então, em Lages, assim que os ônibus praticamente retornaram às atividades, eles estão sendo pulverizados por esse novo produto e reduz assim o risco de contágio pela Covid-19 e protege, inclusive, com relação a outras doenças causadas por micro-organismos, bactérias e fungos, além do coronavírus. Essa pulverização, ou seja, uma desinfecção, ela é feita então no final de cada viagem e estão sendo realizadas por todas as empresas do Brasil e aqui em Santa Catarina também e em Lages também. Então o material é antialérgico, inclusive, e não oferece risco às vias respiratórias das pessoas. Elas nem percebem que depois foi higienizado com esse produto. Tem mais, a aplicação provoca a destruição dos micro-organismos e 70% da estrutura do novo coronavírus, então, são formados por gordura, a gente sabe disso, e a ação na parede de sua membrana com os produtos desinfetantes tem se mostrado, então, bastante eficaz. Está aí uma luta incansável para ampliar a segurança de todos, não só os passageiros, mas de todas as pessoas que fazem uso não só do transporte coletivo, mas é uma batalha realmente diante do combate deste vírus, mas em especial aquelas pessoas que fazem uso do transporte público. E a gente torce, então, para que esse produto realmente tenha a eficácia esperada e as empresas possam dar essa tranquilidade aos passageiros que necessitam do transporte público. Daí uma alternativa e todo mundo achando um jeito ou de outro para combater esta porcaria, né? Tá bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial, em seguidinha a gente entra numa questão política que nós já abordamos em programas anteriores, mas que está bastante em evidência neste momento, tá bom? Em 2 minutos a gente volta. Imagens médicas avançadas, conhecimento e tecnologia para um correto diagnóstico. Atendimento humanizado, profissionais especializados. Alta qualidade em atendimento e diagnóstico. Bem, estamos de volta então com a segunda parte do nosso programa Tema Livre. E esta semana, aliás, eu já ouvi esta conversa há umas 3 semanas atrás, quando o próprio vereador Bruno Hartmann, da cidade de Lages, ele enviou para mim um comentário de que a cidade de curitibanos, através do Poder Executivo e do Legislativo, criaram uma lei, notem bem e pasmem, criaram uma lei proibindo a alimentação de animais de rua, ou seja, ninguém da comunidade poderia dar ração ou resto de comida para cachorros e gatos da cidade de curitibanos. Curitibanos não pertence à Serra Catarinense, embora muita gente ache que Curitibano já pertence à Serra, porque é aqui pertinho. Mas é na divisa entre a Serra e o meio oeste. Então Curitibanos já pertence ao meio oeste de Santa Catarina, mas nós falamos muito dele porque está muito pertinho. Aí o vereador me contou que a cidade tinha aprovado, a Câmara de Vereadores aprovou na cidade um projeto de lei, está aqui, no artigo 12 da Lei 2017 de 2019. Então o projeto já é de mais atrás, é do ano passado, e a lei, então, este ano foi aprovada pelos vereadores, proibindo que a comunidade desse alimentos para os animais de rua na cidade. Então vocês vejam
que a situação praticamente saiu do controle, pois além da lei ser criada, o morador que fosse flagrado dando alimento para os animais seria multado. E isso aconteceu. Teve gente que foi multada por dar ração para um cachorro de rua. Então, justamente por alimentar animais de rua. E a gente pergunta, pode uma coisa dessas ter políticos com esse tipo de pensamento de que não alimentando os animais de rua vai resolver o problema? Ou seja, devem estar pensando que os animais, sendo assim, morreriam de fome, né? E a grande maioria deles, então, deixaria de circular na cidade e resolveria o problema dos animais de rua nas suas cidades. Veja a cabeça destes políticos, né? Tanto do prefeito quanto do... porque o projeto parece que veio do executivo, né? Quanto dos vereadores, dos legisladores da cidade de Curitibanos, se tem cabimento. Mas aí a polêmica foi tão grande, né? No Brasil inteiro essa gente levando pau de todo lado, enfrentaram realmente uma série de críticas de todos os lados e a situação obviamente virou polêmica. Tanto é que houve a própria intervenção do Ministério Público de Santa Catarina, da Procuradoria do município, que aí teve uma reunião envolvendo o Ministério Público, a Procuradoria do município, os representantes, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB aqui da região, e de entidades ligadas à proteção dos animais para que se decidisse alguma coisa. E aí pressionaram os vereadores, que automaticamente disseram que vão revogar a lei, que vão rever a lei e que vão voltar a permitir, então, a alimentação. Vejam, então, que absurdo nós chegamos em tempos de hoje, algumas pessoas, né, Céu? Imaginar que resolveriam o problema dos animais de rua simplesmente não dando mais comida para eles, em vez de achar uma outra alternativa, como outras cidades têm feito, o caso de Lages, arrumam as casinhas, alguns protetores levam comida e fazem um trabalho de castração bastante forte para, assim, de certa forma, reduzir a proliferação dos animais que vão sempre procriando cada vez mais. Tá bom, parece então que esse problema vai ser resolvido, então, voltando atrás e acabando com esta lei. Muito bem. Santa Catarina segue com o seu rito do impeachment do governador Carlos Moisés, da vice-governadora Daniela Rainer e também do secretário de administração. De qualquer maneira, esta semana, vocês sabem, a Assembleia Legislativa criou a comissão, que é agora um passo extremamente importante nesse processo do impeachment. Esse impeachment vem daquela situação do aumento dado aos procuradores do Estado de Santa Catarina, não tem nada a ver com a CPI dos respiradores, é outra coisa, a CPI que pode virar também num outro processo de impeachment, a CPI dos respiradores. Mas então esta comissão foi criada com 9 deputados, né, e eles vão analisar o pedido agora do impeachment do governador. Eu tinha esquecido o nome do secretário, é o Jorge Eduardo Task, de administração. Então, foi criada esta comissão e definidos os mandatários. O presidente, que inclusive foi escolhido o deputado João Amin, do PP, e a vice-presidência de Maurício Scudlac, e ainda o deputado Gessé Lopes foi designado como o relator adjunto. E deixa-me ver aqui, o relator ficou quem ficou aqui? O Fernando Vampiro para relator. Luiz Fernando Vampiro, João Amin presidente e o relator Fernando Vampiro. Então, esta comissão está agora com a sua atividade, aguarda até o dia 2 de setembro o pronunciamento por parte dos envolvidos, ou seja, a defesa deles, o recebimento da defesa. Vale lembrar que 5 deputados acabaram votando contra a criação desta comissão, alguns que se colocam ao lado do governador Carlos Moisés, e um dos que votou contra foi o nosso deputado aqui da Serra Catarinense, nada contra, afinal de contas, ele tem os seus motivos para isso, e achou que a comissão não deveria ser formada desta forma. Ele não é contra o processo de impeachment, e sim foi contra a comissão e votou contra, então, o Márcio Machado. Ele justificou de que havia um acordo que ele integraria esta comissão e, em último momento, simplesmente deixaram o Márcio de lado
Ele ficou extremamente chateado, irritado com esta falta de cumprimento do acordo, segundo ele, e acabou então votando contra só por este princípio. Não que ele seja contra totalmente a comissão e nem contra o processo de impeachment. Mas, de qualquer forma, ficou até de uma situação bem esquisita a condução do deputado aqui da Serra Catarinense. Bom, os próximos passos diante desta comissão é de que assim que as defesas do governador cheguem ou sejam apresentadas na Assembleia Legislativa, aí então será feita uma outra reunião do colegiado para que a distribuição das mesmas, ou seja, destas defesas, sejam repassadas aos membros da comissão e elas sejam estudadas. E o que se espera, então, é que tudo isso ocorra até o dia 2 de setembro. Pois a principal atribuição desta comissão, e é importante que se diga, é de que ela vai analisar este pedido de impeachment e também analisar principalmente a defesa dos denunciados. E aí depois vai elaborar um relatório, um parecer, e que vai decidir, através de um projeto de decreto legislativo, chamado PDL, sobre o acatamento ou não da denúncia contra o governador, a vice e também o secretário. E esse prazo para a elaboração do parecer será de 5 sessões, depois de analisadas, todas as defesas dos envolvidos. Então, de 5 sessões ordinárias terá o prazo contado a partir do recebimento das defesas. E aí, então, a gente fica se perguntando como é que vai ficar a vida do governador nesse sentido. Todo mundo sabe que, se conseguirem aprovar o impeachment e ele for afastado definitivamente antes do final do ano, poderá haver a eleição direta com a população elegendo um novo governador. Claro que também ele pode simplesmente anular o processo e não ocorrer impeachment nenhum. E também, se por acaso isso não ocorrer este ano, a eleição será indireta e quem vai indicar o novo mandatário tampão para os próximos anos será feito através da Assembleia Legislativa, através dos deputados. Uma questão importante, que aí não falando mais do processo aqui de Santa Catarina, envolve o Congresso, a Câmara dos Deputados, pois, diante de todos esses problemas que estão acontecendo no Brasil, com o desvio de verbas e muitas coisas envolvendo o dinheiro da pandemia, o Congresso era para ter aprovado nesta semana um projeto que praticamente duplica uma punição em dobro para essas pessoas que estão envolvidas em crimes praticados contra a administração pública em estados, principalmente como estamos vivendo agora de calamidade, tanto da pandemia, ou estados de calamidade quando acontecer alguma coisa também envolvendo a natureza. Pois aí altera o Código Penal e essas pessoas, então, se forem condenadas a 1 ano, terão 2 anos de prisão e assim por diante. E estão enquadrados, então, os crimes de corrupção passiva, peculato, apropriar-se de valores, prevaricação, deixar, então, de exercer o que lhe é de dever e exigir vantagem indevida, entre outros. É o que faz parte do projeto. Portanto, quem se aproveitou destes recursos, obviamente o Ministério Público já está de olho, já alguns governadores do estado do Brasil já estão sendo investigados e nesta sexta-feira, inclusive, o governador do Rio de Janeiro foi afastado, o Wilson Witzel, do PSC, inclusive o homem era juiz e pastor e tudo mais, se imaginava que seria então uma administração do estado do Rio de Janeiro de forma bem diferenciada porque o homem era um magistrado, pois foi praticamente um dos que mais usufruiu dos recursos públicos, segundo apurações em torno de R$1 bilhão de desvios dos recursos públicos para os interesses pessoais. Então muitas pessoas foram presas nessa operação placebo, segundo consta, deflagrada ainda em maio deste ano, envolvendo as irregularidades nesta área da saúde durante a pandemia. Teve outros governadores, se não me engano, do Amazonas, do Pará, também que já estão sob investigação. Não sei como é que não chegaram ainda no estado de Santa Catarina diante desta CPI dos respiradores. E para a gente encerrar o nosso programa, a gente imagina que a CPI dos respiradores, todo mundo fala do que vem acontecendo lá na Assembleia Legislativa e o relatório final da CPI. Mas ninguém fala do resultado, ou seja, da investigação policial
Nós não temos ainda o mínimo conhecimento do que a polícia tem em mãos e qual o relatório da polícia no que tange a estas irregularidades investigadas em Santa Catarina, do desvio dos 33 milhões de reais usados na compra antecipada dos respiradores. Então, ninguém fala, ninguém sabe ainda o que a polícia, a qualquer momento, pode nos revelar. Por enquanto, fica só o lado político, a Assembleia Legislativa, a CPI dos respiradores, a nova possibilidade da abertura de um impeachment, outro processo de impeachment contra o governador, mas só estamos vendo o lado político. Eu só quero ver quando a polícia, os órgãos realmente da justiça, decidirem revelar os seus conteúdos, que devem ter muito mais argumentos, ou muito mais provas, ou muito mais, envolvimento destas pessoas que realmente fizeram essa compra antecipada dos respiradores. Eu estou curiosíssimo, inclusive, para ver qual vai ser o resultado do lado da justiça. O lado político a gente praticamente já sabe tudo isso, porque o relatório já foi lido e tudo mais. Então estamos aguardando a justiça se pronunciar com relação ao seu veredito, não o veredito, mas pelo menos a apresentação das suas investigações, dos laudos investigativos envolvendo a compra desses respiradores e como é que vai ficar a situação daqueles que porventura sejam citados. A gente aguarda, tá bom? Na próxima semana, se Deus quiser, a gente retorna com o nosso tema livre, trazendo para vocês mais informações, inclusive atualizadas, a respeito de todos esses processos políticos e judiciários aqui de Santa Catarina, envolvendo estas irregularidades, estas vergonhas neste campo político e judicial. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a semana que vem.